Olá, bem-vindo ao canal Anime Pro BR. E nesse vídeo você vai entender como o Japão, através dos animes, conseguiu deixar de ser uma das nações mais odiadas no mundo e ainda de quebra salvar sua economia. Os animes são uma indústria bilionária no Japão. Rendem não só dinheiro, mas também muita influência no mundo. Cada episódio de um anime é como se fosse um comercial de 20 minutos, que você assiste sem perceber as estratégias do governo japonês por trás. Estratégias para te fazer amar a cultura, a culinária e o modo de vida do Japão. E deu tão certo essa estratégia que acabou salvando a economia japonesa do colapso. Mas antes de a gente continuar, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Você com certeza sabe de algum anime que fez sucesso no mundo. Dragon Ball, Pokémon, Naruto e tantos outros animes. Eles são celebrados por fãs mundo afora. Mas como esses desenhos se tornaram tão importantes para você e principalmente para o governo japonês? Não é de hoje que o Japão utiliza dessa indústria para difundir seus interesses entre o seu povo e mais recentemente também no mundo. Se hoje os animes são verdadeiras peças publicitárias, antes também já foram utilizados pela máquina de guerra japonesa para exaltar e elevar a moral dos soldados japoneses na guerra. Mas para entender o nascimento dessa indústria no Japão, devemos voltar ainda mais no tempo, em 1908, na França, onde, em 17 de agosto, em um teatro chamado Diamantse Maribel, foi apresentado pela primeira vez um curta de 1 minuto de animação, chamado Fantasmagorie, do francês Émile Coe. A partir dessa data, nasce a animação com os primeiros fundamentos que existem até hoje. Essa técnica de contar história através do desenho animado só chegou ao Japão em 1917. Aí temos a primeira animação chamada Dekobo Shingashou, Meiyano Shippai. Esse curta-metragem foi gravado em Tóquio e a partir daí os curtas-metragens de animação foram ganhando mais adeptos no Japão. Lembre-se que a gente está falando de 1917. Então era tudo muito rústico, não se tinha como imaginar séries e animes como nós temos hoje. O Japão era um país pobre, então o que eles aprenderam de animação exigia que eles usassem com poucos recursos que tinham. Daí nós temos o desenvolvimento de uma animação diferente da que já existia no Ocidente. Mas lá também, os animes eram apresentados em teatros lotados e transmitidos através de projetores, o que é a base do cinema até hoje. E 3 desenhistas se destacaram como precursores da animação no Japão: Shimokawa Rekoten, Seitaro Kitayama e Koushi Sumikazu. Nessa época as animações ainda eram mudas, mas a tecnologia se desenvolveu rapidamente. E a partir de 1926, o som foi introduzido às animações. Já as cores, elas vieram um tempo depois, no início da década de 60. Mas voltando ao período de desenvolvimento da animação no Japão, o governo sempre teve interesse em utilizar essa indústria para propagar sua mensagem. Na Segunda Guerra, o Japão tinha um governo imperialista. E já nessa época, o governo enxergou o poder de atração e interesse das pessoas por animações. E com isso, já subsidiava, ou seja, investia nos estúdios. Em contrapartida, as animações deveriam ter elementos culturais japoneses, exaltando inclusive o modo de vida do Japão acima de outras culturas. Nessa época, os animes eram verdadeiras peças da propaganda da máquina de guerra do imperador japonês. Em 1945, já no final da Segunda Guerra, o Japão faz seu primeiro longa-metragem de animação, chamado Momotaro Divine Sea Warriors. Esse filme foi realizado pelo Ministério da Guerra japonês e buscava motivar sua população a combater os aliados. Até aqui nós podemos perceber que a animação sempre foi vista pelo governo japonês como uma ferramenta capaz de influenciar pessoas. A Segunda Guerra teve um fim trágico para o Japão, que se tornou a única nação do mundo a sofrer um ataque nuclear vindo dos Estados Unidos. Matou milhares de pessoas, entre elas crianças e idosos.
O Japão passa a conhecer o Apocalipse. E esse episódio vai influenciar muitas outras criações e animações décadas depois.